Hoje, já, né? Já era meia-noite. 5 de janeiro de 2026. Conexões de Delcy Rodrigues com o setor petroleiro são cálculo para a sucessão na Venezuela. Nova presidente interina na Venezuela deverá equilibrar pressões internas com demandas e ameaças de Trump. Tem que organizar agora o meio de campo. E tá ali, ó. Primeiro parágrafo já. No final de outubro, a então vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, foi até o Catar participar de reuniões com enviados da Casa Branca. Segundo fontes que acompanham de perto a política venezuelana, naquele momento foram feitas umas sondagens, né, a Delcy por parte dos emissários do Trump. E aí, Delcy, rola ou não rola? E aí, vai entregar o Maduro ou não? A gente pode conversar, pô, depois aí que o Maduro cair. Mas enfim, sondaram aqui, ó, sobre a possibilidade de que ela assumisse o comando do governo por um período, não determinado naquele momento nem hoje, e transição após a do Maduro do poder e do país. A resposta à sondagem é um mistério, mas tudo que aconteceu nos últimos dias está alinhado com o que o Trump queria, né? E havia já um tempo. E aí, Delcy? Gente, é só olhar. Por mais que você tenha inteligência, tudo isso, mais pipipi, popopô. A queda do Maduro foi um negócio assim de cinema, né? Como foi? O americano não teve nada, né? Não teve acionamento de nenhum grande míssil, nada. 3 horinhas ali, bate e volta, já tá lá. A toquinha da Disney. Não deu tempo pro Maduro se arrumar. A decisão anunciada noite de sábado pelo Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, o STF deles, de que, diante da ausência temporária do Maduro, sua vice assumiu o poder na condição de encarregada de todas as atribuições, deveres e funções inerentes ao cargo de presidente, atendeu aos desejos do Trump, viu? Só pra avisar. Embora alguns tenham ficado surpresos com o descarte, temporário ou não, do Trump, né, nunca se sabe, da Maria Corina, né, para o futuro imediato, a sucessão natural dentro do chavismo faz sentido quando são analisadas características da presidente interina e seus vínculos. Aí, sobre a questão do petróleo especificamente, a Globo vai falar especificamente sobre algo que já aconteceu, que foi um acordo com a Chevron. Aos 57 anos, Delcy não é apenas uma das mulheres fortes do chavismo, como uma pessoa que Maduro determinou que cuidaria de temas sensíveis em seu governo. Entre eles, a administração do Fica em Casa e a abertura do setor petroleiro a empresas estrangeiras. A partir de 2024, Delcy acumulou a vice com o comando do Ministério dos Hidrocarbonetos, que é o Ministério que cuida do petróleo. Foi ela que, em 2025, negociou o último contrato selado entre a Venezuela e a Chevron, a companhia de petróleo. Os detalhes do entendimento refletem a capacidade de negociação de fazer concessões da presidente interina quando necessário e conveniente, pragmática, como diz a analista da CNN. Diferentemente de entendimentos anteriores, neste caso, o pagamento da Chevron ao governo venezuelano foi determinado em barris de petróleo. Ou o regime chavista não recebe recursos financeiros, algo que faria uma enorme diferença em momentos de asfixia econômica. Delcy aceitou condições menos vantajosas em nome de manter uma boa relação com a companhia americana. E aí, Delcy, rola ou não rola? Entregaram o Maduro de bandeja. Entregaram o Maduro de bandeja. O inimigo tá ao lado. Cobra comendo cobra. Com ou sem sondagem prévia ao ataque, a realidade é que Delcy representa uma alternativa viável para o Trump, sobretudo na matéria que mais interessa ao republicano, o acesso ao petróleo. Em Caracas, fontes falam em acordo circunstancial para buscar a estabilidade do país, entre Trump e a presidente interina. Outros em uma aliança temporária utilitária. Delcy foi aceita pela Casa Branca por suas conexões no setor petroleiro nacional e internacional. Quanto vai durar esse entendimento, ou aliança, né, vai depender de um dedicado equilíbrio entre os interesses de Trump, as pressões internas e a dinâmica dentro do chavismo. Em outras palavras, de uma fonte diplomática brasileira, a situação ficará no fio da navalha. Se a presidente interina tem o desafio de controlar a relação com os Estados Unidos e com seus companheiros chavistas, Padrino Lopes vai continuar à frente dos quartéis, função que está desde 2014. Quartel, né? A repressão, a força mesmo, né? Do Estado. E Diosdado Cabello, chefão, né? Chefiando as principais forças de segurança do país. Os 3 devem manter a coesão no chavismo para sobreviver. Bom, parece que por hora a pauta aí trazer um pouco de liberdade para a Venezuela tá em desuso. Se você parar para analisar assim, com boa vontade, né, tentar entender, cara, como isso aqui talvez possa te ajudar, qual é a mensagem que passa no final do dia, né? Esses 3 com certeza sabiam que o Maduro ia... Com certeza entregaram a cabeça do Maduro. Não foi só a Delcy sozinha. Ela não tem capacidade disso, né? Até porque tem as forças de segurança do país envolvidas. Se esses 3 se uniram, falaram assim, vamos bater uma conversinha nós 3? Vamos entregar a cabeça do Maduro? Se 3 entregaram a cabeça do Maduro, por que 2 não podem entregar a cabeça de 1? Sabe? Ou 1 pode entregar a cabeça de 2 depois. Eles provaram pra eles mesmos que eles não têm nenhum tipo de lealdade a nada. Eles entregaram o Maduro. Não tem por onde correr. Entregaram o Maduro. Então você coloca, querendo ou não, você vai colocar 3 pessoas lá, que tá envolvida até o talo com o regime chavista, não vão querer cair. E eu tenho certeza que eles vão preferir, eu acho que tem uma tendência forte de manter um teatro, mas tomar aí decisões, seguir por caminhos que eu acho que vão agradar a diplomacia americana, de modo que eles fiquem quietos onde eles estão.
Pra se dois tentar se juntar pra derrubar, você vai derrubar como? Já pensou? Dois se juntam pra derrubar internamente. Aí vai fazer o quê? Porque, olha, aí você vê, ó. Uma tem um apoio e contato mais próximo com os Estados Unidos, que é a Delcy. O padrino tá ali frente aos quartéis, né? E o outro tá ali com as forças de segurança do país. Assim, cada um tem uma parte importante. Não é tão simples assim, né? Todos podem cair atirando. Eu acho que eles apostaram nisso daí pra tentar manter uma certa coesão. Até onde isso vai dar certo, não faço a mínima ideia. Longe do perfil que traçaram jornais americanos recentes, a Delcy, ela não é uma chavista moderada. Essa caracterização pareceu parte de uma estratégia do establishment americano interessado em negociar com o chavismo, ou seja, na manutenção do regime. Para tentar assim dar, vamos tentar vender isso de uma forma para vender que foi uma vitória, porque o establishment americano está mais interessado na exploração do petróleo do que lacrar para cima do Trump e qualquer outra coisa. Então, dessa vez, vamos tentar trabalhar todo mundo junto? De boa, dessa vez? Para a gente conseguir realmente assim, né, tirar alguma vantagem para a gente? Sobre essa questão do petróleo, o Trump já tinha falado sobre isso. Aspas para ele, inclusive. Tá ali, ó. Após a captura de Maduro, Trump disse que os Estados Unidos vão consertar a indústria do petróleo da Venezuela. A Globo não fala de sequestro, é captura. Após a captura do Maduro, Trump afirmou neste sábado que pretende abrir o setor petrolífero da Venezuela à atuação de grandes companhias dos Estados Unidos. Uma pergunta que eu tenho é se Joesley Batista tem algo nesse meio na Venezuela, né? A Âmbar Energia tem alguma coisa. Se tiver, eu não vou ter nenhuma surpresa. Aspas pro Trump. Nossas gigantescas companhias petrolíferas dos Estados Unidos, as maiores do mundo, vão entrar, gastar bilhões de dólares, consertar a infraestrutura petrolífera, que está em péssimo estado, e começar a gerar lucro para o país. A estratégia de Trump visa ao controle do fluxo de petróleo venezuelano para a China, diz especialista. Por mais que essa situação toda, vamos partir do pressuposto que tudo que aconteceu foi uma decisão 100% egoísta por parte dos Estados Unidos. Eu acho que a tendência ainda é de melhorar não só a vida na Venezuela, como em alguns problemas internacionais e mundiais. Ali, ó, um dos alvos do Trump parece ser o controle do fluxo de receita gerado pela venda de 70% da produção à China. Trump estaria buscando, né, cortar essa influência chinesa. Quem faz essa análise é o David, ex-secretário de Energia do governo Mário Covas. Com potencial retomada gradual do setor na Venezuela, diante de uma enxurrada de petrolíferas americanas desembarcando no país, levando ao aumento da oferta. Se você tem um aumento da oferta do petróleo, os preços tendem a cair, o que acaba sendo bom, né? A tendência é a gasolina ficar mais barata, porque inclusive você vai ficar menos dependente do Oriente Médio. Vai ficar só na mão do OPEP, né? Não, isso é bom, né? O preço do petróleo vai baixar. E ainda tem outra coisa. O carinha aí, que é o especialista do Estadão, ele observa que surge a notícia nada boa para a transição energética. Isso aqui atrapalha a agenda verde. Isso certamente vai retardar os avanços das fontes alternativas de energia, que é uma agenda realmente também de controle de submissão, mas que muito apoiada aí, né, pelos setores globalistas, que vocês conhecem muito bem. Assim, ainda que seja uma decisão 100% egoísta, eu acho que a vida na Venezuela vai melhorar. Saiu uma matéria hoje de manhã, já às 6 horas, na Globo, inclusive, e eles foram ali na região sul da Venezuela, próximo da fronteira com o Brasil, conversar com alguns venezuelanos. Obviamente, a Globo escolhe, né, quem eles vão entrevistar. Mas eu acho que tem um certo fundo de verdade também, algumas críticas, e que eu acho que valem as reflexões e as provocações, que é o seguinte, né? Desconfiança. Venezuelanos dizem que nada muda com Delcy Rodrigues na presidência. É tipo tirar o Lula e colocar o Alckmin. Não é nada, né? Se tirar o Alexandre de Moraes e colocar o Flávio Dino. Não muda nada também no final do dia. Né? Melhor, o Barroso se aposenta e Lula nomeia o Messias para a vaga do Supremo. Muda alguma coisa? Só porque o Messias é evangélico? O que os Estados Unidos fizeram foi um show, uma mentira. Maduro foi embora, mas o regime fica. Isso é uma verdade. O regime realmente ficou. Não foi uma invasão, foi uma negociação. Negociaram a saída do Maduro. O povo segue sofrendo, essa é a verdade. No futuro é incerto. Não há poder democrático na Venezuela. Os extremos, direita e esquerda, são essa mentira. Quem está no meio sofre. O povo trabalhador, que quer a economia pujante. As pessoas estão decepcionadas e com muito medo, porque afinal não houve liberdade na Venezuela. Não acredito que os Estados Unidos vão solucionar nada. Eles não estão interessados na Venezuela, estão interessados nos recursos da Venezuela. Eu não acho que os Estados Unidos só está interessado nos recursos. Não acho. Até porque essa agenda, né, de censura, se você também não combate isso, e essa agenda de liberdade, se você deixa cada país ficar no Deus dará, isso acaba tendo, né, um crescimento global, um reforço global, como você viu nos últimos anos, né, todo o avanço em termos de censura de rede social. Então, assim, se você fecha os olhos porque acontece nos países, vai fechando, uma hora se volta contra você mesmo. Então, eu não acho que o cara só quer saber do petróleo e acabou. Eu acho que eles tentam realmente se equilibrar, cara. O que hoje dá para ser feito no cenário atual,
É o que dá para ser feito hoje com, sei lá, visando, sei lá, um futuro melhor, talvez um futuro que ainda está um pouco distante. Aí outras duas pessoas que a Globo foi conversar e falaram sobre condição de anonimato. Tudo que estamos vendo é uma grande decepção para quem acreditava em mudança. Nada vai mudar a nossa vida do ponto de vista da repressão e do medo, porque o grupo de Maduro continua no comando. E eu acho que isso também até lembra a questão do Brasil, né? Claramente, as perseguições nas redes sociais deram uma reduzida. A gente não tem mais notícias de canais sendo derrubados, pessoas sendo censuradas. Isso deu uma acalmada. Mas o medo passou? A repressão passou ou mora logo ao lado? Né? Tirou a magnitude, mas o medo, a repressão tá ainda aí. O regime brasileiro tá aí. E tudo tende a piorar quando o país quer ditar as regras. Não tem liberdade sem autonomia. Diz o venezuelano de Santa Helena de Guairém. A Delcy nada mais é do que a continuidade do Maduro no poder. Se nada mudar de fato, se um governo legitimamente eleito não tomar posse, vamos continuar com os mesmos problemas. Um país sem infraestrutura, sem emprego, sem renda e ainda mais isolado do mundo. Não sabemos mais a quem recorrer. E não acredito que Trump queira realmente mudar a vida do povo venezuelano. Ele está olhando apenas para os próprios interesses de outro morador, não um comerciante de 29 anos. E se identificou como Juan. A Etsuko postou um comentário da doutora Cristina Martins Jiménez. Comentário também provocativo. Etsuko traduziu, né? E colocou ali. Ninguém fica tranquilo no meio de uma tempestade, sem uma rede de segurança pré-estabelecida. Essa serenidade não é inocente. Não é inocente, né? É estratégica. É a serenidade de quem, né? Da Delcy Rodrigues. Fazendo lá um pronunciamento. Faz tranquilidade. E aqui está a parte mais incômoda. As transições supervisionadas, elas não libertam os países. Elas os reorganizam. Elas mudam a narrativa, redistribuem o poder, encobrem alguns enquanto sacrificam outros. O cidadão entra na equação apenas como pretexto. Prometem-lhe um futuro enquanto a distribuição do poder é decidida a portas fechadas. Não se trata de esquerda ou direita, trata-se de quem controla a riqueza, o dinheiro, as armas e a narrativa quando a cortina se fechar. E se o processo avançar sem problemas, não é porque o sistema se tornou mais humano, mas porque o acordo sobre quem paga e quem sai impune já foi feito. O resto é apenas ruído, e o ruído, quase sempre, serve para distrair você que outras decisões reais estão sendo tomadas. Já tem um bom tempo que eu digo para vocês que eu acho que a direita brasileira tinha que parar com esse papo de conservador nos costumes, liberal na economia, começar a agir de uma forma, sabe, realmente muito mais coesa, ter um plano. E eu defendo verdadeiramente o agnado nacionalista. É fazer o que o Trump está fazendo. O Trump está preocupado com o país dele no final do dia, no frigir dos ovos. Não é que não tem que ir atrás de apoio. Gente, todo apoio é bem-vindo. Todo apoio internacional é bem-vindo. É bem-vindo. Mas achar que no final do dia alguém vai fazer tudo pela gente, não vai. Olha, por exemplo, a questão da Magnitsky. Eduardo cobrou quantas vezes? Gente, precisamos de apoio, precisamos de pressão. A direita brasileira tem que fazer por onde? A direita brasileira também tem que se mover. Não só deixaram tudo nas costas do Eduardo, como a direita brasileira ainda ficou jogando pedra, reclamando do Trump e reclamando do Eduardo. O que aconteceu? E quando você olha para o Brasil, gente, em termos históricos, sabe? Pode doer para alguns ouvir isso, mas esse segundo parágrafo é uma descrição perfeita. Eu digo perfeitamente, não tem nada a acrescentar sobre o que foi 1964. As transições supervisionadas não libertam os países. Foi uma troca de regime totalmente supervisionada. Os Estados Unidos sabiam, assim como agora na Venezuela. Colocaram navios na costa, teve a Operação Brodessan. Fizemos já dossiê sobre isso. Assim como conversaram com algumas pessoas, o Lincoln Gordon teve inúmeras conversas. Assim como tem até um diálogo, aqui foi um diálogo até com o próprio governo. Na época, houve dinheiro. Já foi enviado nas eleições anteriores, 2 anos antes, na eleição de 62, porque não corria no mesmo tempo a eleição de presidente e a eleição de governador, senador e deputados. Aí continua, né? Aí essas transições, elas reorganizam o regime. E realmente organizou. Você trocou algumas figuras. Tirou aquela ali meio varguista, trabalhista, ali próxima do Jango. Aí você trouxe meio que os militares que estavam em determinados locais. Não todos os militares. Vocês mais próximos do regime. Você catapultou os liberais, todo mundo ali do núcleo duro do IPS. Aí mudou a narrativa. Vamos combater o comunismo. Né? Aí valia tudo. Né? Redistribuiu o poder entre eles. Júlio de Mesquita, filho do dono do Estadão, confessou que desde 1962, 20 de janeiro de 62, eles já estavam discutindo até quem seriam ministros. Já estava cotando Lucas Lopes e o Roberto Campos. Encobrem alguns, sacrificam outros. Deixa aí, bucha de cão, roda. O cidadão entra na equação apenas como pretexto. A marcha da família com Deus pela liberdade, que teve dedo da família Mesquita. A irmã de Júlio de Mesquita, filho, estava lá, Julinho. O cara do Cruzeiro do Sul, que era empresa de aviação. A mulher dele também estava no meio, já comentou sobre isso.